bastante atenção, porque tudo que ele disser é ministrado pelo alto. E tudo que for falado é para nós mesmos. Muito boa noite. Ai, fiquei até com medo agora que ela falou, né? E é o alto que está falando aqui, né? Eu falei, meu Deus do céu, será mesmo, né? Mas vamos fazer um esforço para a gente poder ser fiéis a eles, não é? E a gente teve a proposta hoje de trazer a vocês uma historinha desse livro aqui chamado Instantes da Vida. E aqui conta uma história assim fantástica de uma senhora que viveu entre 1926 e 1962. Ela trabalhou em Hollywood, em filmes assim bombásticos, né? Foi assim um símbolo sexual da época, e o nome dela era Marilyn Monroe. E aqui tem uma experiência interessante sobre ela, muito interessante. E o que nós vamos procurar de uma forma ou de outra é trazer para nós, porque a espiritualidade faz assim com a gente. Eles pegam experiências das pessoas que viveram determinadas dificuldades, facilidades, e trazem para nos ajudar a nos comportar, a viver, a conviver com aquela dificuldade ou com aquela facilidade. Então, neste livrinho aqui, que se chama Instante da Vida, nós temos uma historinha a respeito da Marilyn Monroe. Esse senhor aqui chamado Humberto de Campos, ou desculpe, ele tem um pseudônimo, é o Irmão X. Ele, no mundo espiritual, muito curioso, não é? Aqui na Terra ele foi um escritor e ele fazia contos assim muito envolventes. Ele até ganhou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, não é? Mas quando ele chegou no mundo espiritual não resolveu nada aquela cadeira para ele, porque os espíritos disseram que... Não disseram assim, né? Mas vamos imaginar que fosse aqui na Terra e de falar assim, você é o comedor de arroz e feijão como qualquer um, então você é um Zé Povinho, certo? Então, não é porque você senta na cadeira lá da Academia Brasileira de Letras que você é alguma coisa aqui no mundo espiritual, né? Então ele teve que viver com esse barulho aí, ele teve que entender que no mundo espiritual não tem privilégio, não tem essas coisas, não é? Mas, depois que ele superou tudo isso, teve lá uma briga em família, não é? Porque os filhos queriam direitos autorais, imaginem só, direitos autorais do morto. Levaram até para o tribunal, o Superior Tribunal, à época, né? Não era esse Superior Tribunal de agora, porque o de agora eles julgam qualquer coisa e, dependendo de quem for, eles favorecem quem for preciso. Mas, naquele tempo, o Superior Tribunal de Justiça teve que dar uma decisão assim muito curiosa, porque eles estavam falando que o morto psicografava, escrevia através das mãos do Chico. O Chico respondeu um processo, um negócio terrível. E então o tribunal falou assim, bom, então é o seguinte, né? A gente não pode dar andamento nesse processo. Eles acabaram arquivando o processo sem falar que sim nem que não, não é? Porque se de um lado eles dissessem que realmente era a literatura, os escritos do falecido, eles iam reconhecer a vida após a morte. Olha que problema que eles enfrentaram, né? E se eles dissessem que não era, eles iam terminantemente dizer, né? Como eles são, na verdade, quase deuses, né? Porque acima deles não tem ninguém. Então eles iam ter que declarar que não existe, né, comunicação entre a vida espiritual e a vida material, não é? Então eles resolveram arquivar, resolveu desse jeito assim, por exemplo, assim, meio esqueceu o troço, deixou para lá, porque eles não podiam dar uma sentença. Então acabaram com esse assunto, e aí o filho do Humberto de Campos depois se tornou espírita, não é? E se retratou com o Chico, foi aquela coisa, não é? Aquela coisa assim complicada, porque vocês que vão deixar herdeiros, né? Eu também vou deixar bastante herdeiros. Eu tenho lá na minha casa pelo menos uns 6 ou 7. Então a gente precisa preparar muito bem eles, não é? Porque os nossos herdeiros costumam muitas vezes irem atrás de coisas assim do outro mundo, né? Vamos dizer assim, não é? Sem querer parodiar. Bom, o Humberto de Campos, ele teve que adotar esse pseudônimo Irmão X porque ele queria acabar com essa confusão com a família. E aí ele faz pesquisas no mundo espiritual, ele anda por lá, anota coisas curiosas, coisas interessantes. É a mesma coisa hoje de um, como é que chama? YouTuber. O YouTuber, né? Então, ele tá lá gravando alguma coisa, mas de vez em quando ele precisa achar alguma coisa interessante para pôr lá no canal dele, né? E aí ele escrevia, então ele andava, passeava aí pelas regiões espirituais e procurava coisas interessantes para trazer aqui para nós, não é? Queria continuar escrevendo.
Bom, e uma dessas coisas foi essa. A Itália estava nos Estados Unidos da América do Norte, lá mesmo onde estava a Mary Moore, no próprio cemitério em que ela estava enterrada. E eles estavam lá porque é um cemitério de celebridades. Ele fala o nome do cemitério, fala direitinho o nome da rua que ela está, todos esses detalhes. E qual não foi a surpresa quando, ao chegar lá, ele estava acompanhado de um senhor, não é? Esse senhor, então, disse para ele: olha, aqui são as celebridades aí que passaram pelo mundo numa condição muito assim, efusiva, não é? Muito reconhecida, artistas de cinema, esse pessoal muito conhecido, né? E aí ele passa numa avenida, então ele vê lá uma plaquinha Mary Moon. E ele fala: nossa, Mary Moon e tal. Falou: inclusive, ela está aqui, você pode falar com ela. Ela estava lá ainda no cemitério. Imaginem só, esse livro aqui de 1969. E ela foi embora em 62, né? Que eu falei, foi 62? Foi 62, né? Então, e em 69 ela ainda estava lá. Eu não sei, vocês que têm um cabelinho pintado igual eu, se lembram como que foi que a imprensa tratou desse assunto. Disseram que ela tinha se suicidado, né? O Humberto de Campos pergunta isso para ela, mas ela diz que não, que os humanos, os encarnados, escrevem o que eles querem. Eles que são desencarnados não podem nem se defender. E é verdade, só em casos assim muito específicos, não é? Então aqui na Terra acontece isso. A gente vê no jornal cada coisa escrita e depois você vai ver, vai lá pesquisar direitinho, não era nada daquilo. Então o papel aceita tudo, tem todas essas coisas, né? E aí disseram que ela tinha se suicidado. E ela explica essa questão do suicídio. Mas antes, ele se surpreende dela estar lá, ele se surpreende de ver muitas pessoas, muitos espíritos, celebridades que ainda estão lá, acompanhados, sendo carregados por uns, por outros, uma espécie de centro de recuperação nesse cemitério, não é? Bom, aí ele relata esses fatos, né, dizendo que essas pessoas estão lá, estão em dificuldades, e a gente pode chegar à seguinte conclusão: a maior parte dos nossos irmãos envolvidos com a mídia, artistas, essas pessoas que estão aí no dia a dia, eles se expõem muito. E essa exposição muitas vezes exacerba ou faz aumentar, faz crescer o sentimento de vaidade, de orgulho. A pessoa começa a se achar melhor do que as outras, não é assim? Então vai em algum lugar, todo mundo quer ver, quer tirar foto, quer não sei o quê. Então ela começa a se achar assim, diferente. Ela começa a se achar assim, a rainha, o rei da cocada preta. Esse é um termo que minha mãe usava, já faz 50 anos. Vocês não ligam não, viu? É mais ou menos isso. Bom, então ele relata isso e percebe que muitos que estão ali decaíram na encarnação, inclusive a Mary Moon. Porque a Mary Moon, ela viveu de uma forma, sob uma intensa chamada liberdade. E ela faz uma censura a esse respeito, para ela mesma. Ela diz que aquele tempo, 1960, vejam, entre 50 e 60, 1950 e 60, ela não soube usar a liberdade que ela tinha. Imaginem só. Em 1950 e 1960, a gente tinha uma liberdade assim imensa, não é mesmo? Tinha um negócio assim impressionante de liberdade, não é? A gente vê aquelas fotos antigas das mulheres, elas na praia, elas andando na rua. A gente precisa perceber o nível de liberdade que elas tinham. Era um negócio assim impressionante. E mesmo assim ela fala que não usou corretamente esta liberdade. E ela faz um alerta para nós. Nós precisamos tomar cuidado com a liberdade que nós temos, porque não raras vezes a gente desvirtua esta liberdade, a gente desvia dessa liberdade. Ela diz que a liberdade e a celebridade, não é? É um trapézio em que raras pessoas conseguem dar exemplos de altruísmo ou exemplos de treinamento. Conseguem dar espetáculos de treinamento, porque não raras vezes a pessoa no trapézio, ela cai mesmo, ela se arrebenta no chão, porque ela não está preparada. E aí ela reconheceu que ela não estava preparada. Olha que coisa interessante. E olha, vem um outro alerta aí por trás disso, não é? A gente vê os nossos jovenzinhos, as nossas jovenzinhas aí ávidos de quererem ingressar aí na grande mídia, ingressarem aí em coisas assim que possam trazer para eles um renome, uma projeção social, não é? E isso é um grave problema para o espírito, isso pode causar um grande problema para ele. E isso não é só para ter grandes projeções
grandes exposição ao público, mas significa também que muitas vezes num grupo menor, não é? Num grupo entre família, entre pessoas assim, muitas vezes a gente chega a cair nesta ilusão de que isso pode nos trazer algum benefício. E na verdade, para que isso aconteça, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Eu lembro muito o exemplo do Chico. O Chico foi na televisão na década de 70. Só que na década de 70 ele só foi autorizado a ir na televisão depois que tinha psicografado mais de 100 livros. Até aquele momento ele não podia aparecer, não podia se expor. Porque obviamente a exposição ia criar para ele um grande problema, como realmente criou. Quando ele apareceu na televisão, começaram a ir lá em Uberaba centenas e milhares de pessoas em busca de notícia de desencarnada, em busca de informação espiritual, em busca de conversar com os espíritos, em busca dessas coisas. E para ele começou a virar uma aflição a vida mediúnica para ele. Claro que esse espírito estava devidamente preparado, então ele não se utilizou disso para benefício pessoal. Vejam, ele era visitado por presidentes, por celebridades da mídia, por diretores de televisão, ele era visitado por empresários, banqueiros, e nem por isso ele tirou qualquer proveito dessa situação, dessa condição. Então ele estava realmente preparado, mas olha, seguraram ele da década de 30 para a década de 40 anos. Então hoje uma pessoa faz qualquer textozinho, qualquer coisinha, já quer mostrar para todo mundo, já quer que todo mundo veja, faça e aconteça. 40 anos levou para que ele pudesse se expor num canal de televisão, numa mídia, não é? Mas isso é um exemplo pequenininho, porque a Mary Monk tinha filmes famosos, né? Os homens babavam em cima dela, né? Não lembro, porque em 1962 eu estava quase assim, largando da chupeta. Mas a gente ouve a história depois de algum tempo, né? Chegou no meu tempo, alguns filmes, a gente chegou até a ver uns pedaços de filme, algumas coisas assim meio escandalosas que ela fez, não é? Mas ela faz uma censura muito grande e muito forte sobre isso, que nós precisamos tomar um grande cuidado. Primeiro com essa exposição, segundo com o excesso de liberdade. E hoje vejam, quanto o homem fala de liberdade, quer liberdade, quer liberdade, quer liberdade. Só que ainda, é muito provável que ainda, 50 anos depois, 60 anos depois, a gente não consiga ainda saber usar a liberdade que nós dispomos. Esse é o grande problema, é o grande perigo, que nós precisamos estar sempre muito vigilante, porque a gente pensa que a vida na Terra é assim, não é? Comeu, bebeu, dormiu, passeou, festejou, fez isso e aquilo, fez uma prece ao Criador e já está quites com a criação. Na verdade, a vida material para a gente é uma oficina de trabalho, que nós precisamos tomar muito cuidado com essa oficina. Porque não é a nossa vida verdadeira, nós vamos sair daqui mais cedo ou mais tarde. No caso de vocês, fiquem tranquilos, talvez daqui uns 100, 120 anos, talvez no meu caso daqui meia hora, 40 minutos. Aliás, eu até achei que ia desencarnar agora vindo para cá, porque tinha um comando da rota, todo mundo mirando as armas para cima de todo mundo. Falei, meu Deus do céu, é hoje. Aí falei, como eu vou indo para casa espírita, vou pedir para os espíritos de lá me protegerem. Se eu tiver que desencarnar, me leve para lá, né? Me ajudem lá. Mas fiquem tranquilos, no caso de vocês daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos, não é? Então não tem problema, mais uma hora nós vamos sair daqui. Pra que tudo isso? Muita coisa? Muita coisa. A senhora precisaria mais ou menos de quanto, mais ou menos? 20 anos tá bom. 20 tá bom, né? Quem gostaria de mais de 20? Eu. O senhor gostaria de mais de 20? Uns 30, 40 pro senhor? Tá? Vamos falando aqui, porque aí os espíritos já vão anotando no caderninho, né? Quem sabe? Vai agendando. Então a gente vai percebendo que a vida não é só isso, e que nós estamos aqui numa vida provisória. A vida verdadeira não é aqui na Terra. Nós estamos na Terra, nós não somos da Terra. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Daqui a pouquinho a gente passa para o mundo espiritual, aí se abre todo um horizonte e fala, meu Deus do céu, passei aquele tempo todo, ainda tive coragem de pedir mais 40 anos lá naquele dia. E aí, olha só o que aconteceu, meu Deus do céu. Porque daqui a pouco, vejam, gente, olha como o tempo passa. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente percebe como o tempo passa muito rápido.
Então, é uma coisa que é inevitável. O tempo vai nos consumir, daqui a pouquinho nós vamos sair do corpo físico. Mas nós precisamos sair daqui com alguma coisa positiva, com alguma coisa boa. E o que é que nós estamos fazendo para isso? Então nós estamos vivendo de qualquer jeito, jogando tempo fora, largando o tempo de qualquer jeito, abandonando oportunidades, largando as pessoas, largando possibilidades, largando coisas que poderiam ser tão importantes para a gente. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? Então a ideia, basicamente, dessa senhora é justamente isso, alertar-nos quanto a esse tempo. Porque ela disse que estava lá no quarto, só que ela revela que pelo comportamento dela, ela atraiu para ela a convivência de espíritos, né, de seres espirituais de baixíssimo nível, que consumiam as energias dela. Vejam, e um belo dia ela está lá querendo dormir, ela pega lá um negócio de beber, um remédio, alguma coisa, acreditando que aquilo é um sonífero, uma coisa assim, como é que chama esses remédios? Um calmante. Ai, meu Deus do céu, de vez em quando o alemão está chegando. O que acontece? Ela bebe isso enganadamente e daqui a pouco ela se vê fora do corpo. Quando a senhora que trabalhava com ela bate a porta, chama, ela não atende, a pessoa abre a porta e ela se vê fora do corpo, vê o corpinho dela lá e ela fala do corpo. E ela fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo, quer falar com a mulher, não consegue. Então ela foi expulsa do corpo físico por conta de um engano, por conta de uma convivência infeliz com espíritos infelizes que estavam ali administrando as energias, tomando conta das energias dela. Ela não era senhora das energias dela, por excesso de liberdade. Olha aí que coisa interessante. Então nós precisamos tomar esses cuidados, porque nós precisamos tomar conta da nossa vida. Isso é importante. E aí vem a prece. Olha, ela revela que ela nunca aprendeu a fazer uma prece. Ela estava totalmente refratária à religiosidade. Mas porque teve aquela projeção, era uma senhora bonita e tal, teve aquela projeção, na ilusão daquilo que ela viveu, ela esqueceu que, na verdade, aquilo uma hora ia passar. Que aquilo uma hora ia acontecer. Ela nunca podia imaginar que isso ia acontecer tão rapidamente, mas muito rapidamente. Com menos de 50 anos ela foi embora. Então, a gente está percebendo com essa experiência dela, esses cuidados, essa necessidade de nós tomarmos todo esse cuidado com o tempo, com a nossa liberdade, com as coisas que nós fazemos, de que forma nós fazemos. Então, isso é importante, é isso que a doutrina espírita vem nos ajudar, porque a experiência dela não é uma experiência assim ilustrativa, uma experiência assim de um gibi, uma história de gibi, que a gente lê e depois deixa para lá e esquece. É uma experiência real, é uma experiência de vida, que nós precisamos aproveitar, porque aqui na Terra, qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes a gente não aproveita as experiências daquelas pessoas que já viveram aquilo, que já se lascaram todinha, e elas falam pra gente, vai por esse caminho, você vai dar uma trombada, mas a gente não aceita isso. A gente quer ir dar uma trombada também. E isso é uma perca de tempo, se a gente não conseguir aproveitar com os que já estão na nossa frente, 20, 30, 40, 50 anos, porque muitas coisas que a gente está vivendo, eles já viveram. E a gente não tem coragem de passar isso para nós e pensar, bom, então quer dizer que essa diretriz é ruim? Vamos pensar em outra. Vamos entender que isso aqui não é bom para mim? Vamos buscar outro. Então, aproveitar a experiência é coisa de sabedoria. E nós usamos a sabedoria a nosso favor. A gente usa a inteligência, não sei para quê, infelizmente, para coisas de só menos importância, só pode ser, não é? Porque é sábio da nossa parte aproveitarmos as experiências. E é por essa razão que se traz uma experiência dessa de uma pessoa que foi conhecida mundialmente, por exemplo, não é? Que teve uma vida curta, uma vida turbulenta, uma vida difícil. E não foram só essas. Quantos artistas que a gente vê de vez em quando surgem aí na mídia, o fulano apareceu morto, o ciclano desencarnou, o fulano de tal. Não aprenderam com a experiência do outro. Esse é o grande problema, essa é a grande dificuldade que a gente vive. Então a gente vive assim, mas aí entra no meio da química, né? Acha que consegue controlar a química e não consegue. Aí vem aquela coisa de popularidade,
tudo que a pessoa faz, as pessoas vão atrás e fazem igual. Então a pessoa se acha assim meio um Deus. Isso é uma besteira para o espírito, porque depois que passa para o mundo espiritual, olha lá o que Humberto de Campos teve que ouvir e teve que conviver até hoje, né? Você é um Zé Povinho igual a todo mundo que está aqui, viu? Não fique pensando que você sentou na Academia Brasileira de Letras. Não, isso aí não vale nada aqui no mundo espiritual. Ah, você sentou na academia, não sei do que, do direito, da medicina, não sei das quantas. O problema é assim, isso aqui não vale nada. Lembra do André Luiz, quando chegou lá no mundo espiritual? Ele queria trabalhar lá no hospital espiritual. O que falaram para ele? Quer trabalhar aqui? Pega a vassourinha lá, ó. Lembram disso? Agora você imagina, né? Você vai lá no hospital, põe o branco, vai lá, agora eu vou trabalhar aqui. Aí alguém fala, pega a vassourinha, o paninho, o balde ali, faz favor. Já pensaram como deve ser duro? Então nós precisamos trabalhar isso em nós, a humildade. Isso é o importante para nós. Trabalhar virtudes que possam nos trazer possibilidades maiores. A pessoa humilde, ela entra em qualquer lugar, fala com qualquer pessoa, escuta qualquer coisa, ela sabe viver um ambiente hostil, difícil. A pessoa humilde, ela progride muito, porque ela sabe ouvir, ela se dá a possibilidade de ouvir o que as outras pessoas querem dizer. A pessoa orgulhosa já tem dificuldade, ela se fecha num mundo que ela acha que já é um mundo construído, ela já tem um mundo construído, em que na verdade não tem mundo nenhum, só tem deserto dentro do coração dela, não tem mundo nenhum construído, não tem nada construído. A pessoa humilde tem mais possibilidade de construir. Então a Mary fala que precisava voltar para recapitular as experiências, porque ela perdeu a encarnação. Como é difícil a gente entender isso. Essas pessoas que estão, a maior parte delas, perderam a encarnação. Meu Deus, aí pega, sei lá, Michael Jackson, não é? Pega aquela outra cantora americana também que foi embora de repente. Pega Elvis Presley. Meu Deus, perdeu a encarnação, como é que pode? Tinha tudo para ganhar a encarnação, perdeu a encarnação. Não estou dizendo que esses perderam, mas se forem em condições semelhantes, obviamente perderam, porque ela perdeu. Ela não conseguia nem dar conta de si. 7 anos, 8 anos depois, estava do mesmo jeito. Precisava de alguém para se amparar, precisava de alguém para cuidar dela. Até ela recuperar integralmente a posse física. Tanto é que o Humberto pergunta para ela quais eram os desejos que ela tinha. Ela fala, o meu primeiro desejo é recuperar minha saúde. Agora pensem, no mundo espiritual, como assim recuperar a saúde? Dá a impressão que saúde a gente só perde aqui na Terra. Ah, desencarnou, vira todo mundo são. Não é assim que a gente pensa? Não, quando desencarnar ficou bom. Vai pensando. Vai pensando. Vou dormir. Tem espíritos que ficam dormindo lá 10, 20, 50, 100, 200, 500 anos. Eu vi tanta gente falar, eu vou... Vai dormir, né? Descansar. Dormir. Eu vou descansar. Descansar, um descanso. Então, na outra vez que eu vim aqui, eu vou trazer um livro do Carmelo Grisse. Ele era amigo do Chico e desencarnou. Ele morava no interior, acho que em Ribeirão Preto, algum lugar assim. E aí ele conta o descanso que ele teve lá. Como que ele descansou no mundo espiritual. Ele conta. Aí ele fala assim, meu Deus do céu, eu queria estar na Terra. Porque ele diz que aqui na Terra que a gente descansa, né? Porque sei lá, a gente vai no mercado e traz 3, 4 sacolas para casa, tô cansado, agora não quero fazer mais nada. Não é assim? Sei lá, arrumou a casa, eu estou muito cansada, hoje não faço mais nada, vou em lugar nenhum. Então a gente fica assim, o corpo físico dá pra gente uma coisa assim, não é mesmo? No mundo espiritual a gente não tem o corpo físico. Diz que o nosso peso lá, inclusive quem tem dificuldade de peso, dá uma dica para vocês. Diz que o nosso peso lá é mais ou menos igual de todo mundo, é cerca de 20 a 25 gramas. Então... pode ficar tranquilo que é 20, 25 gramas, então não tem problema nenhum. Então o corpo não pesa, né? Obviamente a gente não precisa trabalhar para buscar o alimento material, que é grosseiríssimo. A gente tem que trabalhar muitas horas, muitos dias para poder trazer o alimento material para o corpo, que é extremamente grosseiro. Então a gente não tem esse trabalho, mas a gente tem tantos outros. A gente já pensou, se chega a desencarnar lá, aí você está lá dormindo, descansando, eu não sei, numa rede assim, tipo na praia, assim, sei lá, você vai em Cancún descansar, porque bom, eu tenho direito, eu não preciso pagar mais passagem de avião, nem nada, é só ir para lá, deitar numa rede e ficar sossegado, né?
E aí de repente você escuta lá alguém falando: ô mãe, ai que saudade, mãe, vem aqui um pouquinho, mãe, dá um abraço em mim, mãe. Nossa, mãe, como é que eu resolvo isso, mãe? Onde é que você deixou a senha do banco, mãe? Como é que eu faço essa escritura? Como é que eu faço inventário? Eu posso pagar um advogado para fazer? O advogado custa tão caro, mãe. Por que você não deixou tudo já encaminhado para mim, mãe? Aí você tá lá, fica escutando isso. Aí o marido fala assim: ai, graças a Deus que ela foi, agora eu tô sossegadão, tô livre, sossegado. Fica em paz aí, viu, minha irmã? Que Deus te abençoe bastante, né? Então, a gente tá lá, né? Começa a virar uma espécie de uma aflição, né? Aí vem um filho, vem um neto, né? Chamar a gente, lembrar da gente. Aí a gente fala: meu Deus, chamar a gente para vir em casa. O Chico disse: olha, não se assustem, não se assustem, pelo amor de Deus. Mas o Chico disse que cerca de 80% dos desencarnados, eles voltam para a própria casa. 80%. Olha que coisa. Porque se eles ficam muito longe, a pessoa fica chamando, então melhor já ficar lá, que ele já está lá, né? Ele está sossegado, né? Então está lá. Aí a pessoa fala uma coisa, ele fala outra, a pessoa fica pensando: não, é mesmo, né? Puxa vida, né? Então ele fica conversando mentalmente com a pessoa, está na casa dele, preserva lá as cortinas, os lustres, a Brasília 78 que ele tinha, o Corcel 77, essas coisas, ele ainda consegue manter, não é? Ou se não tem ninguém para morar na casa, ele não deixa ninguém comprar, todo mundo que vai lá comprar, ele fala: aqui não, a casa tem dono. Então a pessoa não sabe por que não quer comprar, a casa fica anos sem poder vender. Não é? É um problema lascado, né? Mas vamos voltar para Mary Mon, que está muito melhor. Nós temos quantos minutos aqui, hein? Mais 2 minutos? 1 minuto? Já passou do tempo? Não, até as 9, pode falar tranquilo. Tudo isso? Será que eu dou conta de falar tudo isso? Tá tão boa, né? Vamos lá, vamos falar da Mary então. Então a Mary pede, em primeiro lugar, que recupere a saúde. E depois ela fala: eu tenho que voltar para o corpo de carne, vou ter que reencarnar. Aí eu pergunto para vocês assim: vocês acham que ela vai reencarnar como celebridade novamente? Não. Ah, sabe como é que ela vai reencarnar? Como é que é o nome do bairro aqui? É provável que a Mary esteja morando aqui nesse bairro, viu, gente? É provável, hein? É provável que ela esteja morando aqui, com o corpinho bem diferente do que ela tinha, bem assim disfarçadinha, bem mudada, né? Tem um ou outro traçozinho assim, que no fundo fala assim: nossa, olha, se olhar bem para você, mas bem mesmo, profundamente bem para você, a gente consegue até ver a Mary aí, vai ser um pouco parecida com ela, né? Fala: ai, Deus que me livre, a Mary. Não, eu quero, sei lá, quero continuar fazendo as minhas faxinas, fazendo meus trabalhos, pegando meu ônibus todo dia, ficando de pé no ônibus, voltando, indo e voltando, fazendo uma faxina em casa, uma casa por dia, porque diz que é bem tranquilo fazer uma faxina numa casa por dia, né? Que assim, é bem tranquilo, né? Eu já fiz. É, mas casa pequena ninguém chama para fazer, não é mesmo? Só chama para casa grande. Uma vez por mês, que é para ter bastante. Então, mas a Mary pode estar em qualquer bairro de São Paulo, do Brasil ou fora, mesmo nos Estados Unidos, mas muito bem escondida. E não é só ela que está escondida não, viu, gente? Tem muitos espíritos que estão escondidos, que vieram voltar, precisaram voltar e vieram trabalhar, sabe aonde? Na lavoura, na roça. Aquela vidinha assim, bem que você imagina assim, aquela casinha bem simplesinha, aquela fumacinha, fazendo um café assim, tipo 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, aquelas ferramentinhas já na sala pronta para a pessoa carregar. Não, no interior não tem mais. Não tem mais? Mas de qual interior a senhora está falando? De São Paulo ou de outros? Do Brasil? Do Brasil não tem mais. Não tem mais isso? Ah, tem muito, tem, tá vendo só? Ainda bem que eu tenho advogado aqui, hein? Ainda bem. Todo mundo tem eletricidade, eu tenho um monte de coisa. Não, mas não tem. Não, mas eu digo, o fogãozinho tá lá, a chaleirinha tá lá, esquentando um cafezinho, saindo aquela fumacinha, que cheirinho de café, o copo de alumínio, né? Tomando um cafezinho no copo de alumínio. Agora é né? de pano, a lenha. Fogão a lenha, mas fogão a lenha, tem o gás, né? Tem outros recursos, né? Tem muita coisa ainda, tem muita coisa. Mas enfim. A ideia básica é ficar escondido. Então, podem ficar tranquilos agora, quando vocês voltarem para casa, olharem no espelho e falar assim: puxa vida, às vezes eu me sinto assim que realmente não é outra encarnação, né?
A gente fica escondido, isso que é bom. A gente está escondido porque, graças a Deus, a gente veio numa vida mais humilde, num bairro mais afastado, numa condição um pouco mais difícil, que é justamente para ganhar a encarnação. Porque apesar de todas as dificuldades, os dissabores, os problemas que a gente vive, tudo isso nos leva em conta. Porque vejam, gente, morar numa cidade como a nossa, nós temos um monte de percalços, um monte de dificuldades. Então isso é muito favorável para o espírito. Não é por outra razão, vejam, por que a maioria das pessoas gosta de vir para São Paulo, para cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, lugares grandes, Belo Horizonte, lugares grandes. Porque é nesses lugares que a gente vai convivendo, que a gente vai se embatendo e criando situações boas, criando situações difíceis, nós vamos crescendo, amadurecendo espiritualmente com isso. Porque do contrário, a gente vive assim uma vida fora do comum, e a vida fora do comum, o espírito precisa estar muito preparado. Vejam, a gente que acostumou a morar em São Paulo, quando a gente vai no interior, é uma delícia. O primeiro dia é maravilhoso, o segundo dia é uma delícia, terceiro dia fala, nossa, mas aqui tão parado, né? Quarto dia você fala, pelo amor de Deus, não tem nada aqui. Quinto dia, eu quero ir embora. Se ficar em uma semana lá, o que acontece? Em uma semana a gente já está satisfeito, já descansamos bastante, já chega, já está bom, está ótimo, não é assim? A gente quer voltar para o meio da guerra. Não é? Não quer voltar para o meio da guerra, do trânsito, guerra de supermercado, guerra de não sei do que, um monte de guerras, porque a gente é um soldado e precisa estar na batalha, porque soldado que só descansa não tem proveito nenhum, não é mesmo? Bom, então a Mary pede primeiro a sua própria recuperação e depois ela diz que vai reencarnar. E ela queria reencarnar assim, numa condição bem apagada, numa condição bem assim, bem distante, bem difícil, que era para ela aproveitar esse tempo que ela perdeu, esse tempo perdido. Então vejam, gente, se a gente estivesse, por exemplo, numa condição de acomodação, numa condição assim bem precária da vida, nós precisamos repensar isso, porque o nosso tempo é uma coisa que a gente gasta, a gente é obrigado a gastar o tempo, mas a gente não recupera ele de volta. Então é como se alguém desse pra gente uma tonelada de dinheiro, pusesse na nossa conta todo dia e falar, ó, tem esse dinheiro aí na sua conta, mas amanhã vai entrar de novo, só que esse que tem aqui vai limpar e vai entrar outro, não tem jeito de acumular. A gente tem que usar o nosso tempo da forma mais favorável, mais positiva possível. Mas como é que eu vou usar meu tempo se eu ando muitas horas de ônibus? Faz uma leiturinha, escuta alguma coisa edificante. Faz alguma coisa assim que possa favorecer. É possível, é sempre muito possível. Hoje nós temos recursos 1000 para isso, muitos recursos. Esse aqui é o primeiro sinal para parar é esse aqui. Aí o segundo sinal, ela senta ali e manda eu beber a água. Aí o segundo sinal. Aí eu já sei que eu já tenho que parar, né? Muito bem. Então que a gente possa tomar, assim, a sabedoria maior e aproveitar as experiências das pessoas que estão na nossa frente. Que a gente possa ter bastante força para que a gente possa aproveitar essas experiências. Eu sei que de vez em quando é difícil a gente aceitar alguma coisa que alguém nos fala, mas se a gente não aproveitar, a gente está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então, nós que somos filhos, nós que somos pais, nós que temos nossos avós, nós que temos os nossos pais, essa conversa muitas vezes pode ser muito produtiva, muito boa para nós. Então, a ideia é basicamente isso, é aproveitar as experiências. E quando a gente consegue aproveitar as experiências, a gente dá passos mais largos, maiores. A gente dá passos mais rápidos. Então, quando a gente não aproveita, a gente ou não volta um pouquinho para trás, vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás, a gente fica assim, a encarnação fica assim meio que patinando. Então, a ideia básica é essa. Bom, o nosso Humberto tinha um monte de outras perguntas, queria saber detalhes sobre como ela desencarnou, como é que ela foi recebida, essas coisas. Ela falou, eu gostaria de não lembrar mais sobre isso, me desculpe, mas eu não quero lembrar isso, me dá um incômodo, uma coisa terrível. Então, ele parou por aí, ele não perguntou mais nada, mas a experiência que ela deixou pra gente é uma experiência muito rica. Então façamos um esforço, se alguém não tiver, esse livrinho aqui, se a casa não tiver para vender, para emprestar, ali nos livrinhos usados, a gente consegue ter esse livrinho aqui na internet, naquele arquivo PDF. É só a gente pôr esse nome aqui, Estante da Vida PDF, ele aparece lá. Então,
a gente pode ficar só nesse primeiro capítulo, não precisa ler todo o livro não, viu? Apesar que esse livro aqui é em homenagem ao 100º ano de desencarne do Kardec, porque a gente faz aniversário aqui quando a gente morre. Veja que interessante. E os espíritos fazem aniversário lá, a gente faz aniversário aqui quando a gente nasce, não é isso? É um dia que no nascimento é a nossa festa, é o nosso dia. Mas lá, o dia do aniversário deles é o dia que eles desencarnam, que eles nascem de volta para a vida espiritual. Então esse livrinho aqui foi o Humberto de Campos escreveu em homenagem aos 100 anos de desencarne do Kardec. Em março de 1969 ele fazia 100 anos de desencarne, porque ele desencarnou em 31 de março de 1869. Todo mundo sabe, o Kardec teve uma vida também não muito longa, ele só começou a doutrina espírita depois dos 55 anos de idade. Então ele teve assim um período muito curto, trabalhou demais, bastante para poder sedimentar a doutrina, ficou muito entusiasmado com tudo que ele estava recebendo. Agora tem até um filme aí que o pessoal está passando aí, né? E conta lá um pouquinho da história, porque num filme não dá para retratar tudo, e também num filme também vem informações que fazem parte de um contexto do filme, mas não fazem parte da biografia, né? Também precisamos entender isso, né? Mas é interessante, tem lá os primeiros dias do Kardec, as médiuns, as meninas médiuns que trabalharam junto com ele, o método que ele utilizou para poder saber se isso era uma realidade ou se era uma verdadeira mentira, não é? Ele era um cientista, pesquisou muito, ele queria saber aquelas mesas se mexendo, se tinha alguém fazendo alguma coisa errada ali, fazendo um motorzinho, um ímã, um magnético, alguma coisa. Porque na época teve muitas pessoas que fraudaram essas mesas, eles faziam lá fios invisíveis, coisas assim, como tem até hoje, não é? Eram assim essas pessoas que faziam esse tipo de coisa. Mas ele viveu pessoalmente experiências assim marcantes com a doutrina. Bom, não precisamos dizer que foi perseguido, obviamente. A doutrina espírita até hoje, de vez em quando alguém solta um alfinetinho contra a doutrina. Alguns irmãos nossos de outras categorias religiosas às vezes soltam uma alfinetadinha, uma coisa ou outra, não é? Mas não importa, o que importa é o nível de informação que ela trouxe pra gente, porque até então a gente vivia a vida de uma forma assim meia perdida. A gente tinha uma noção de que se você fosse, sei lá, na casa religiosa uma vez por semana, você já estava quites com a criação. Mas aí você saía de lá e era a mesma pessoa. Brigava em casa, batia nas pessoas em casa, pegava as pessoas na rua, aproveitava-se das pessoas no comércio, na indústria, em qualquer lugar. E aí uma vez por semana ia lá, sei lá, fazia aqueles rituais e tal, e estava tudo certo. Depois criaram aquelas compras, né, de favorecimentos divinos, a pessoa, muito rica, estava comprando um terreninho no céu, tinha umas coisas assim. A gente também caiu nessa ilusão, na ilusão de que a gente podia comprar a nossa felicidade futura, não é? Mas aí o Kardec veio e disse pra gente que é bem diferente, que em verdade nós somos responsáveis pelas nossas ações. Isso dá pra gente um grande problema, não é? Porque de vez em quando a gente mesmo tem vontade de esquecer o que nós fizemos, não é mesmo? Mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e nós somos recompensados pelo bem que nós realizamos. Então, é uma meritocracia. Então, nós precisamos dar passos adiante, integrar-se e engrenar-se à justiça maior da vida, e dessa forma nós estamos chegando cada vez mais perto numa engrenagem cada vez mais forte, próximo dessa felicidade tão almejada por todos nós. Então, a felicidade não está longe, nós já estamos perto dela, mas nós não podemos ser totalmente felizes ainda na Terra. Nunca se esqueçam disso. Aqui na Terra não dá para ser 100% feliz. Não é possível. Eu até vindo agora, como disse lá, aquela batida policial, eu fiquei pensando, não é? Nós temos um contingente mais ou menos de 100 mil policiais em São Paulo. Eu fico pensando que a maioria deles vive uma espécie de uma aflição, porque eles têm que trabalhar com um trabalho complicado, que envolve vida e morte. Então, às vezes termina um dia tendo 2 ou 3 mortes no caminho, ou tendo sofrido uma grande violência. Aí eu fiquei pensando, como que pode ele ser feliz e os familiares dele serem integralmente felizes? Mas aí você pega outros tipos de pessoas que estão vivendo outros tipos de drama. E aqui na Terra nós temos tudo isso.
Então não é só o policial militar que vive essa aflição, as pessoas que lidam com o público, o tempo inteiro alguém lá desequilibrado, alguém lá martelando a cabeça da gente. É em família, não é? Nós temos as desavenças em família, temos as questões associadas à família, temos na via pública vizinhos, às vezes complicados, pessoas difíceis. Então aqui na Terra é uma utopia imaginarmos que vamos ser felizes. Então nós precisamos entender que aqui na Terra nós estamos aqui e podemos ter uma relativa felicidade. Então essa história de sermos totalmente felizes é uma utopia e é um perigo muito grande, porque a gente vê pessoas acreditando que podem ser felizes a qualquer preço, e aí o que acontece? Elas criam mais problemas do que possibilidades melhores. Então fiquemos contentes com o tamanho da felicidade que nós já temos, que já é muita pelo que nós merecemos. Eu estou falando para vocês, mas como a senhorinha falou aqui na frente, né? A gente está falando primeiro para mim, né? Então, de vez em quando a gente reclama, mas a gente já tem um nível de felicidade bastante elevado. Nós temos família, temos nós podemos escolher o que comer, nós moramos, temos o nosso agasalho, temos aonde se abrigar, temos um pouco de equilíbrio emocional, um pouco de equilíbrio mental, a gente desenvolve algum trabalho, a gente se ocupa com o tempo, a gente consegue se relacionar com as pessoas, nós temos um nível de felicidade bastante avançado, mas ser totalmente feliz não é possível, então não se iludam com isso. É claro que não estou dizendo para vocês, abandonem a ideia da felicidade, não é isso. Mas que é assim, ela vai sendo proporcional à nossa condição espiritual. Conforme nós vamos avançando na senda do progresso, mais felizes nós vamos ficando. Por quê? Porque nós vamos confiando mais na criação. Uma adversidade não derruba a gente como derrubava antes. Nós começamos a compreender os fenômenos de vida e de morte. Nós começamos a entender por que nós temos problemas de saúde, por que nós vivemos certos dramas. Nós começamos agora a entender. E isso dá para a gente uma condição muito, muito favorável. Então, podemos sim buscar a felicidade, mas não a qualquer preço. E assim, nós precisamos se preocupar, em primeiro lugar, com o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Quando a gente consegue dar passos nesse caminho, nessa direção, automaticamente ou de uma forma quase automática, nós vamos também conseguindo encarar a vida de uma forma cada vez mais altruísta, até chegarmos ao ponto de sabermos como que funciona essa engrenagem e que nós temos momentos para ficarmos tristes, mas não infelizes eternamente. Eu lembro de pessoas que às vezes perdiam um ente querido e viviam um luto o resto da vida. Então, meu Deus do céu, a pessoa viveu o luto porque perdeu tal pessoa. Poxa, mas como é que é essa engrenagem? Agora a gente já sabe dessa engrenagem. A gente sabe que muitas vezes é preferível a pessoa passar para o mundo espiritual do que ficar num intenso sofrimento, numa intensa dificuldade aqui na Terra. A gente não aceita, a gente não gosta, a gente não quer. Mas hoje a gente entende por que isso tem que acontecer. Então, muitas vezes a gente fica aliviado de ver uma pessoa que passou para o outro lado da vida, mas que a gente sabe que ela se desfez de uma carapaça pesada, grosseira, doente, cheia de problema, e que nós sabemos que a pessoa vai estar no mundo espiritual, numa condição um pouco melhor, numa condição de desenvolvimento, e que é óbvio que não raras vezes, na maior parte das vezes, a pessoa volta ao nosso convívio, porque nós não nos distanciamos das pessoas que nós nos amamos. Isso é uma coisa tão consoladora, porque às vezes a gente tem uma pessoa tão querida que precisou ir embora, a gente fala, meu Deus, e agora? A distância? Mas essa distância não existe. Essa pessoa sente que passou para o outro lado. Mas ela tem muita possibilidade de estar com a gente com muito mais frequência, às vezes, do que estava quando estava encarnada. Não é? Então, pensemos nisso, pensemos nessa direção e tenhamos certeza de que, aproveitando bem o tempo, fazendo as coisas que precisamos fazer dentro daquela ideia do desenvolvimento moral e espiritual, nós estamos no caminho certo. Muito embora, muitas vezes, as pessoas vão sugerir para a gente situações complicadas, não é? Como é o nome da senhora? Dalva. Quando a dona Dalva estava aqui à frente, eu fiquei tão contente, tão feliz de ver o que ela falou. Ela falou assim que a gente aqui recebe, né, um pouco de latinhas, essas coisas, né? Mas aí ela fez uma ressalva, vocês viram? Não é que nós estamos motivando vocês a usar o conteúdo da latinha. Ela teve o cuidado de falar o quê? Porque todo o conteúdo de latinha, todos eles, não importa quais sejam, eles são ruins, são deletérios. Se não por muito açúcar, por muita fermentação, por muitas químicas, enfim, de qualquer forma, né?
Mas não impede de eventualmente a gente ter essa alegria, esse prazer e ficar atento, porque muitas vezes as pessoas, que não precisa ser exatamente a gente, as pessoas descartam isso de uma forma qualquer e a gente pode aproveitar isso fazendo de um mal um bem. Veja como a justiça divina é interessante, né? Fazendo de um mal um bem. Agora, se alguém quiser se poupar disso, eu já vou me antecipar a vocês. 1 quilo de latinha são cerca de 70 latinhas. E 1 quilo de latinha é vendido até R$4. Ao invés da gente precisar achar 70 latinhas por mês, a gente pode pegar uma notinha de R$5 e pôr nessa caixinha bonitinha aqui com esse cadeadinho, né? Não é isso? Gostei dessa. Não é isso? Então, não nos preocupemos, não precisamos nos preocupar com isso. E olha, é assim, né? Quando ela falou da latinha, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa mais linda, porque se fosse eu o dirigente da casa, ia falar, bom, vocês precisam trazer as coisas que vocês não estão usando lá, televisor de plasma, o carro que vocês não querem mais, as coisas, para a gente poder fazer dinheiro aqui, né? Mas ela falou da latinha, uma coisa tão simples, tão humilde. Favoreçam as coisas que a casa nos proporciona. Tem aí uns chocolatinhos, esses livrinhos usados, os livrinhos novos. Esse movimento que é singelo financeiro, um movimento singelo. De vez em quando a gente fica meio cismado, mas eu fico pensando como que a gente joga dinheiro fora. Com alimentos em casa, às vezes a gente compra comida e não precisava ter comprado. Lá em casa acontece isso, porque como eu tenho muitos comedores de arroz e feijão, de vez em quando eles se enjoam das comidas lá, aí eles querem comida de fora. Aí quando eu chego lá, eles estão comendo comida de fora, eu falo, mas meu Deus do céu, o que vai fazer com essa panela de arroz, com essa panela de frango, com essa panela de coisa, meu Deus do céu? E aí já foi, não tem jeito, né? Aí tudo bem. Então a gente pensa assim, né? Quer dizer, se a gente pode favorecer com uma pizza, a gente pode, em vez de favorecer com refrigerante, favorece com uma pizza, né? Ah, mas uma pizza, uma vez por mês, eu posso favorecer com uma feijoada, então favorece com uma feijoada, um dinheirinho relativo a uma feijoada. Ah, não, mas eu posso favorecer com uma churrascaria, então oferece o dinheirinho da unidade da churrascaria lá, que de vez em quando a gente tem que ir lá para atender algum reclamo, algum chamado. Muito bem, isso é feito de forma bastante carinhosa, a Casa Espírita não pretende se enriquecer e aqui vocês não têm ideia de quantos trabalhadores põem a mão no bolso, viu gente? Para que a gente possa sentar-se, usufruir de coisas tão lindas, de coisas tão bonitas. Então, se a gente puder, favoreçamos, porque isso vai mostrar uma extrema gratidão da nossa parte para com a casa e com os nossos irmãos espirituais que precisam da casa para trabalhar com a gente, tá bom? Muito obrigado pela atenção, um excelente fim de semana, parabéns para vocês que sexta-feira, eu tenho certeza que muita gente está pensando em fazer tantas outras coisas, né? Eu mesmo, como moro no 14º andar do prédio, estava um vento lascado, uma chuva lascada, e aí eu convidei umas pessoas da casa, mas você vai mesmo com essa chuva, com esse vento? Eu falei assim, mas eu vou de carro, porque eu tenho carro. Então vai você sozinho, então. Peguei e vim sozinho. No meio do caminho alguém me ligou, é melhor você voltar, porque tá tudo parado a estrada, a polícia tá matando todo mundo. Onde você veio? Eu venho lá da freguesia do Ó. Não é perto, não é longe, né? É pertinho, né? Então, eu consegui chegar, não é? Graças a Deus consegui chegar e consegui ter a alegria de estar aqui um pouquinho com vocês. Ótima semana, um bom fim de semana e assim, pensemos nesse bendito tempo, hein gente? Esse tempo aí vai pegar a gente pela perna, não é? Não vai ser à noite não, vai ser de dia mesmo. Mas a gente perdeu de 20 anos, mas eu não sei, talvez amanhã eu vou. Hoje eu vou. Não adianta, a senhora já pediu, agora a senhora vai ter que aguentar os 20 anos. Uma ótima semana, muito obrigado.